Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Tomé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia de São Tomé e o meu filho nasceu hoje e ele tem o nome Tomé também. Então, por isso a invocação. Então, a minha intenção era dar continuidade àquela aula que eu comecei. Falando do Dante, dei uma... mas conforme a gente vai lá, prepara o tema, né? E conforme a hora vai chegando, vai dando aquele choque de realidade. E fala, eu acho que eu peguei uma coisa maior do que as minhas mãos. O paraíso de Dante realmente é uma coisa... como eu vi uma tese lá falando, como é que você vai elogiar um clássico e você vai criticar o quê? Então o que você sobra para falar? Então o que eu vou falar, eu me inspirei aqui no artigo do professor mesmo, o Paraíso de Dante. Lá ele não fala só do paraíso, faz uma visão geral do Dante, da comédia. Eu vou falar um pouco também, vou falar menos do que o artigo, mas deem uma olhada lá, o artigo vale bem a pena, está bem explicado. O título é esse mesmo, Paraíso de Dante, até copiei o subtítulo, Dante, sua vida, suas obras e seu tempo. Eu vou falar bem menos que isso, mas achei que como referência valia manter o título completo. Então, só para rever o que a gente já viu na aula passada, sobre os personagens principais da Divina Comédia. Aqui nós temos, em primeiro lugar aqui nos meus itens, né? Mas não necessariamente na obra, o Virgílio, que representa a razão humana. Eu vou falar um pouco melhor disso, então só aceitem por enquanto. Beatriz, que representa a sabedoria divina, e o Dante, que representa a humanidade. O Virgílio, ele vai ser como eu falei, a razão humana, vai ser o personagem que vai guiar o Dante. Mas ele também pode representar a filosofia, aquela filosofia natural que guia o homem sem a revelação. Assim como Aristóteles, que chegou até o conhecimento do ato puro, falando de Deus, a filosofia também pode guiar o homem até um certo ponto, a filosofia natural e correta, para que ele se dirija ao caminho verdadeiro, de certa forma, sem a revelação, seguindo a lei natural, né? Então o Virgílio representa isso também, pelo menos numa visão boa da comédia. É claro que, se vocês lembrarem lá da primeira aula, eu disse que a Divina Comédia, e aí nos próprios ditos dos autores da época e do próprio filho do Dante, ela tem ao mesmo tempo 4 sentidos. Tem o sentido literal e os alegóricos. E aqui, apesar dele representar isso, ele também pode representar outras coisas. Como, por exemplo, claramente ele é aquele que inicia o Dante naquele caminho para conhecer, para ele se salvar. Mas se salvar do quê? A gente viu que ele estava perdido na selva escura e ele diz: o caminho verdadeiro havia sumido. Não que ele tinha se perdido, o caminho tinha sumido. Então o Virgílio leva ele a uma viagem. O próprio tema viagem já é estranho, obviamente. Desculpa, quando ele está na primeira aula, quais são os 3 sentidos alegóricos? São os mesmos da Sagrada Escritura, né? Tá. São iguaizinhos. Então agora me perdi, mas... tem o literal, tem o moral, tem o místico e o analógico. Exatamente, são exatamente os mesmos.
Só que aqui ele dá obviamente uma distorcida, né? Nesse sentido. E aqui a gente vê aqui essa viagem, né? Que representa essa iniciação, o tema da viagem. Às vezes a gente vê, é bem caro para toda a iniciação. A gente vê várias obras que falam de viagens e às vezes a gente não percebe que ele está falando de uma iniciação. Às vezes, mesmo autores que são conhecidos falam, não, ele está falando simplesmente de uma viagem. Não tem nada de mal nisso. Como, por exemplo, o Júlio Verne. Ele fala de viagem ao centro da Terra. 20 mil léguas submarinas. Tudo que mergulha, vai para a escuridão para conhecer algo. É um tema recorrente, mas sempre o mesmo tema. Não é estranho que seja assim. Que ele tem que ir para as trevas para depois para ter o conhecimento, ou seja, tem que ir para as trevas para ter a luz. Então, obviamente, não é só uma coincidência. Eles usam o mesmo tema da iniciação. Iniciação mística no sentido gnóstico, no sentido ruim. E aqui o Virgílio tem aquela parte que a gente comentou da Medusa, que quando ele entra em um dos círculos do inferno, depois aqui eu pulei, né, várias partes. Aqui ele está no inferno, ele está na cidadela, que eles não conseguem passar porque os diabos travam a passagem para eles. Então o Virgílio diz que um anjo vai vir abrir o caminho para eles, mas enquanto isso eles esperam. Então os demônios aparecem e ameaçam a eles. Os demônios são representados pelas fúrias. E elas chamam a Górgona, a Medusa, para que acabe com o Dante. E o que é a Medusa? A Medusa é aquela Górgona que tem os cabelos em forma de serpente e que quem olha para ela fica petrificado. O que representa, num sentido gnóstico, a Medusa? A Medusa representa a razão humana. Por quê? Porque é a razão humana que petrifica. Eu vejo uma jarra, eu vejo um mouse, eu vejo uma mesa. A minha mente abstrai essa ideia e tem uma ideia agora, por assim dizer, petrificada. Ela petrifica o mundo. Isso para os gnósticos é ruim. Como eu tiro essa foto que eu tiro, para eles é a pedra. Pronto, você petrificou essa ideia e ela está presa. A Medusa é exatamente essa razão humana que petrifica. Por isso os cabelos dela, que representam os pensamentos humanos, são serpentes. É um símbolo de que os pensamentos são ruins. E quem protege o Dante contra a Medusa? O Virgílio. O Virgílio ele manda que o Dante tampe os olhos com as mãos, e ele mesmo coloca as mãos em cima das mãos do Dante e tampa os olhos do Dante. Então, como que o Virgílio pode ser a razão humana se a Medusa é a razão humana? Então aqui tem uma contradição entre os símbolos. Então o Virgílio, a gente percebe, não é puramente a razão humana. É mais esse conhecimento gnóstico, pagão. E aqui, se a gente vê na Eneida, tem não por coincidência, Enéas, na Eneida, escrita por Virgílio, também faz uma viagem ao inferno. E lá ele conversa com o pai dele, Anquises. Uma das coisas que ele pergunta lá é o destino das almas. Mas por que as almas voltam? E o pai dele explica, o Anquises, explica para Enéas, desse retorno, que as almas vão para o inferno, depois do inferno eles pagam os pecados, vão para os Campos Elíseos, onde eles têm um certo alívio, vão para o rio Lete, onde um Deus leva eles para eles esquecerem de tudo, e daí eles voltam para os corpos. Então o pai dele explica isso, uma transmigração das almas. Eu não lembrava que tinha esse código. Sim, tem. Então ele fala dessa reencarnação da alma que passa por uma purgação e volta para a Terra, que é um tema bem gnóstico mesmo, da alma que vai, por assim dizer, evoluindo até chegar na divindade. Então o Virgílio escreve isso na Eneida, que é a inspiração do Enéas, que é a inspiração do Dante aqui para a Divina Comédia.
Por isso que ele escolhe o Virgílio para ser o guia dele na viagem pelo inferno. E aqui, falando aqui dos outros personagens, só passando, aqui eu coloquei 3 personagens. Alguns autores colocam um quarto personagem que é um personagem oculto. Então eu falei do Virgílio, falei da Beatriz, falei do próprio Dante, que é um personagem da obra dele. Outros autores colocam Deus como personagem oculto, porque ele está, de certa forma, sempre presente. E a gente vai ver aqui mais para frente, eu vou comentar quando isso acontecer. Mas, então, se coloca também esse quarto personagem principal, Deus, do qual Dante muitas vezes é contra, como um personagem aqui. Vale a pena falar da Beatriz. A Beatriz, apesar de ter falado na outra aula, falou aqui só para relembrar. O nome dela já é estranho, né? Lembrando aqui do que era costume nessa época, que autores escolhessem uma dama, que não era real, para fazerem suas poesias. O Dante não é o primeiro a fazer isso, mas tem muita controvérsia aqui se Beatriz existe ou não, se ela é uma mulher de verdade ou não. Outros autores claramente elegem uma dama que não é real, inclusive dão nomes para ela, Madame Inteligência e tal. Fica claro que não é real. O Dante tem sempre essa questão, né? Mas Beatriz existiu ou não? Ele coloca ela como a Beatriz é a sabedoria divina. Esse final, o sufixo, né, o Beatrix, dá a ideia de alguma coisa geradora, né? Aquela que produz beatitude. Então, mais tarde a gente também vai ver isso aqui, eu vou retomar. Mas por enquanto ficamos com o Virgílio só para essa explicação de que ele representa a razão humana, mas não tanto assim. E para dar um contexto aqui do Dante, eu também falei da vida do Dante na aula passada, falei dos pais dele, da questão política de Florença. Então essa parte eu não vou retomar, mas uma parte que eu não falei é a questão dos franciscanos. O Dante era terceiro franciscano, alguns autores até dizem que ele foi noviço, mas parece que não é consenso, então parece que não é verdade, só um autor diz isso, de vários dele. Mas onde ele estudou, na Santa Croce, muitos franciscanos davam aula lá, inclusive franciscanos famosos. O que é a Santa Croce? Uma universidade em Florença. Mas não sei se é uma universidade, porque desde criança ele estudou lá. Não sei se um convento também tinha para crianças aulas. Então ele estudou lá desde criança. E essa época, que é 1200 e pouco, quase um pouco antes de 1300, lá, os franciscanos estavam em crise já, bastante crise. Na verdade, eles entram em crise logo depois da morte de São Francisco. São Francisco morreu em 1226. Em 1300, o Dante tem 35 anos, mais ou menos. Então, logo que o São Francisco morreu, já teve grupos de franciscanos pedindo para aliviar a regra de São Francisco, que era muito dura. Outros grupos, achando que isso era um absurdo, que falavam: imagina aliviar a regra, vocês são fracos, vocês estão errados, não tem, a regra tem que ser mais dura ainda. Então teve erros dos dois lados. Gente querendo relaxar a regra, gente querendo que a regra fosse mais dura. Por exemplo, dizendo que todos tinham que ser pobres. Inclusive, chegando ao extremo de alguns grupos franciscanos, hereges, né? Não propriamente franciscanos, né? Dizerem que todos têm que ser pobres, e matavam pessoas que não eram pobres, matavam os ricos, por assim dizer. Por assim dizer, não, literalmente. Então teve aqui uma gama de erros bem grande entre os franciscanos. Inclusive os espirituais, eles davam aula nessa Santa Croce, onde Dante estudou.
eles foram condenados por vários papas. A gente vê até essa condenação em outras obras. Por exemplo, no Nome da Rosa aparece lá a condenação dos franciscanos pelo Papa João XXII. E eles são condenados, todos os grupos franciscanos, de um lado e de outro, são condenados. Que é o mesmo que condenou o mestre Etter também, né? Sim, João XXII condenou todo mundo, até ele mesmo. Exatamente. Porque ele fez ele falou... Exato, ele falava... Eu não lembro exatamente qual era, acho que ele falava que a pessoa quando ia... As pessoas morriam e não iam diretamente para o céu. Não, nem pro céu nem pro inferno, ficava uma espécie de dormição. Isso, ele falou isso num sermão, só que está errado, obviamente. Aí depois ele pegou e condenou, condenou essa tese. Ele se corrigiu, por assim dizer, se condenando. Mas ele condenou a tese herética, porque realmente é herético. E também uma coisa que estava muito presente eram as teses do Joaquim de Fiori, que inclusive Dante colocou no Paraíso. Joaquim, ele falou o Monte Gioacchino de espírito profético dotato, Monte Joaquim dotado de espírito profético. Então ele faz um elogio ao Joaquim de Fiori. Quem não lembra do Joaquim de Fiori, ele é responsável ele é pai de várias heresias que têm a mesma ideia de que há divisões no mundo. Ele coloca, ele diz que a cada 42 gerações o mundo passa por um novo reino. Então teria o reino do Pai, que duraria 42 gerações. Depois o reino do Filho, que é a igreja, que começa com Cristo. O Joaquim de Fiori era franciscano? Era franciscano. Mais 42 gerações. Depois do reino do Filho, que seria mais ou menos em 1260, segundo a tese dele, teria o reino do Espírito Santo, que seria o reino do amor, então livre da lei. Essa tese fez muito sucesso, tem vários autores que reescreveram ela de outra forma. Vocês veem ela até quer dizer, aqui tem a primeira era, a segunda era, a terceira era, que é o reino do amor. Então, por exemplo, vocês devem lembrar do primeiro Reich, segundo Reich e o terceiro Reich. É baseado no Joaquim de Fiori. Sim, mas a influência do Joaquim de Fiori é gigantesca. A gente vê esse milenarismo desse reino de amor, que vem depois, vai durar 1000 anos, de várias formas aí, né? E como eu disse, o Dante colocou o Joaquim de Fiori no céu. E ele, não é porque uma ignorância, o Joaquim de Fiori foi condenado, a tese dele foi condenada como herética, então não é uma ignorância do Dante, não, que essa tese era errada. E baseado nessa tese, terminando a segunda era, que é o reino do Filho, para iniciar a terceira era, que é o reino do Espírito Santo, o reino do amor, aconteceria algo inusitado. Viria o anticristo, a Beatriz, que é aquela que produz a beatitude dos homens, ela se corromperia e se tornaria a meretriz do Apocalipse, e depois disso ela seria vencida, o anticristo seria vencido, e aí teria início o reino do Espírito Santo. A gente vê que o Dante coloca isso claramente quando ele fala lá quando ele vai começar o Paraíso. Ele fala da Beatriz, que ela é carregada numa carroça por um animal de duas naturezas, que representa Cristo, precedida pelos livros do Novo Testamento. Então tem toda uma coisa estranha para uma mulher, que, teoricamente, para quem defende que Beatriz é uma mulher comum. Então, de repente, a carroça para, a carroça que é carregada por Cristo para com Beatriz em cima, um gigante sobe na carroça, vem uma águia imperial.
e sacode as asas. A carroça fica cheia de penas e afunda. A carroça se transforma numa espécie de monstro e ela beija o gigante e se transforma. Então ela representa exatamente a igreja que se corrompe com a doação de Constantino, né? A águia imperial representa, que derrama essas penas na carroça, representa a doação de Constantino, que corrompe a igreja, e a partir daí ela se torna a meretriz do Apocalipse. Essa é a tese baseada no Joaquim de Fiore, que Dante defendia. Dante coloca essa figura na Divina Comédia. Então, daí a gente tem a corrupção da igreja. A igreja, então, ela não pode ser rica, a igreja tem que ser pobre. Então, é a condenação da riqueza da igreja. E a igreja tem que ser pobre e tem que ser submissa ao Estado. Ela não tem que ter supremacia sobre o Estado. O Estado é que tem que ter supremacia sobre a igreja. A igreja se torna simplesmente uma igreja espiritual. Tudo bem? Então vamos lá. Voltando aqui na comédia, na Divina Comédia. Então, a Divina Comédia, ela já estranha pelo título dele. Você fala para uma pessoa que não conhece Divina Comédia, a pessoa vai falar, por que tem esse nome? Por que chama comédia? Ela é engraçada? Muitas pessoas se perguntam realmente isso. E não é hoje. Na época, o nome já causou estranheza. Se bem que na época, ela não chamava Divina Comédia. O Dante deu o nome dela de Comédia. O Divina vai ser colocado a posteriori. Então, o próprio Dante escreve para justificar o título. Fala, mas por que comédia? Ele fala, porque eu não quis colocar, porque eu achei que a minha obra não era uma obra como uma epopeia, uma grande obra. Então, eu dei um título genérico e inferior para ela. Comédia. Mas ele foi ainda pressionado, ele mesmo sentiu, achou que a resposta não era muito boa, ele falou, também, porque a comédia... Na Idade Média, esse título genérico, comédia, esse estilo, representa uma obra de ficção que tem um final feliz. Então, isso é a resposta do próprio Dante para esses questionamentos. Então, ele deu aquela primeira resposta, ele dá essa segunda resposta, fala, porque a minha obra tem um final feliz, então eu quis dar o nome dela de comédia. Mais tarde, outros autores vão colocar o nome de Divina, devido ao valor dela. No entanto, é claro que o Dante quis fazer uma obra completa. O que é uma obra completa quando a gente pensa em Idade Média, quando a gente pensa exatamente na idade onde viveu Dante? O Dante viveu no apogeu da Idade Média. Ou seja, há pouco tempo reinava São Luís, há pouco tempo ensinava e pregava São Tomás de Aquino, São Boaventura, que morreram, e vai começar a decadência. Então ele está bem no apogeu da Idade Média mesmo. E o que se dizia bastante aqui? Aquela ideia da coruja e do rouxinol, que isso era um tema bastante dito na Idade Média naquela época. A filosofia ela é bastante interessante, bastante precisa, mas, no entanto, ela é seca. A poesia, ela é bem agradável, mas ela é imprecisa, ela não explica muito bem. E o medieval tinha o interesse de juntar as duas coisas. Isso aqui estava muito na alma do medieval. Então se diz que nunca foi possível fazer isso. Nunca teve um autor que conseguiu juntar, por assim dizer, São Tomás e Santo Agostinho, ou Aristóteles e Platão, numa coisa só. Mas não é tão verdade. É verdade que não teve uma obra assim. No entanto, uma obra literária. No entanto, quando o medieval conhece, vindo do Oriente, a rosa, que é uma flor que eles gostaram muito, era muito bonita, tinha um cheiro muito agradável, só que morria logo. E eles conheciam a pedra, que era forte, dava para construir prédios, mas era
seca e não era muito agradável. E o medieval pega e junta as duas coisas e faz a rosácea, faz a catedral. Sim, eles juntaram as duas coisas. Eles juntaram a coruja e o roxinol na catedral. A catedral junta os dois. Então a catedral é forte, é alta, ela é de pedra. No entanto, ela tem os vitrais, tem a rosácea, que são agradáveis como uma poesia, que ensinam o povo nos seus vitrais e mesmo nos afrescos de tudo. Ensina desde a criancinha até o filósofo, o teólogo, toda a doutrina da igreja e também coisas mais comuns, como até a astronomia que se colocavam nas catedrais. Então, sim, o medieval conseguiu juntar as duas coisas na catedral, por exemplo. É verdade que faltou uma obra. O Dante queria fazer isso numa obra literária, juntar as duas coisas, a filosofia e a poesia em uma obra só. Ele conseguiu, pena que não pro lado certo. Apesar da Divina Comédia ter muito de verdadeiro, muita coisa muito bonita e ensina bastante, mas ele não era tão ortodoxo assim. Isso, tem muito dos dois, mas também tem muito veneno misturado. Mas o tema aqui não é tanto para, nesse momento pelo menos, não é... eu falei que ia falar do paraíso, né, e não falei nada, né, só falei. Então vamos falar um pouquinho do paraíso, pelo menos. E por que eu falei da catedral? Porque tem muito a ver com um tema que também era caro para os medievais, principalmente a escola de São Vítor, baseado nas ideias de uma pessoa que não era boa, mas que se acreditava que era boa, que era o Pseudo Dionísio. Nessa época, hoje nós chamamos Pseudo Dionísio. Nessa época eles falavam Dionísio ou mesmo São Dionísio, que eles acreditavam que era o discípulo de São Paulo, que escreveu, e ele escreveu fingindo ser Dionísio, né? Então, ele influenciou bastante. O único que deu uma certa corrigida, assim, e mesmo assim, de forma velada, foi São Tomás. Na verdade, ele corrigiu e não falou mais nada. Falou, aquele erra, ponto. Mas tem essa ideia aqui correta, que é exatamente da luz. Não uma ideia simplesmente dele, uma ideia original do Pseudo Dionísio, mas já está na Sagrada Escritura, na Epístola de São João, por exemplo, que fala que Deus é luz. E é por isso que a catedral é tão importante a luz, né, para os vitrais. Mas aqui Hugo de São Vítor vai desenvolver essa ideia da luz e doçura, lumen et dulcedo. E o que significa isso? Ele fala que se o homem é formado de corpo e alma, o paraíso, de certa forma, tem que agradar as duas partes. Porque nós não somos anjos enfiados em uma matéria. Nós somos corpo e alma. Isso é o homem. Então nós precisamos das duas coisas. Segundo ele, luz e doçura. Mas como assim? A felicidade humana, ela depende da posse da luz e da doçura. O que é a luz? A luz é a verdade. O que é a doçura? A doçura é a proporcionalidade ao nosso corpo. Aqui está a passagem, né? Então, no céu, nós precisamos ter a posse de Deus, porque o Deus é luz, Deus é a verdade. Então, Ele é a iluminação da nossa inteligência. Isso agrada a nossa alma. E como nós não estamos no céu, aquilo que agrada também é o que nós queremos. Então, a nossa inteligência e vontade vai amar aquilo que ela vê, né, que é Deus. Então, isso vai atender a luz, a verdade de Deus, vai atender a nossa inteligência e vontade. Mas e as outras partes?
Calma aí, vamos seguindo ainda com... E aqui, falando do verbo, né? O que é o verbo? Segundo o próprio credo, lumen de lumine, é a luz da luz. E por meio do verbo tudo foi feito. Então Deus é Cristo, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, na verdade, que é o verbo. Ele mesmo se disse a verdade, né? Ego sum veritas. E ego sum lux mundi, eu sou a luz do mundo. Então, ele é a verdade, ele é a luz do mundo. Então, só para deixar claro que essa luz é Deus, essa luz é o verbo, né? Que é luz de luz. E a doçura? O corpo humano, ele precisa da proporção. Tudo que é desproporcional é ruim para o nosso corpo. O que é bom para a gente? Pensando no corpo, água é bom? Água é bom, depende. De mais, até a água faz mal. De menos, também faz mal. Então tem que ser tudo proporcional. Isso é o que Hugo de São Vítor chama de doçura, essa proporção. Enquanto a luz é a verdade, a doçura é a proporção. Essa beleza que agrada o quê? Agrada a nossa sensibilidade. Então a gente já viu lá a verdade, a inteligência e a vontade, e agora a sensibilidade. Por exemplo, a música o que ela é? Não é uma proporção? Já dizia Pitágoras isso aqui. Muito tempo, a música é a proporção. Aqui, exatamente proporção mesmo, uma proporção matemática. Uma proporção sonora que nos é agradável. Então, essa é uma tese bastante comentada, bastante repetida. No céu tem que ter luz e doçura. E o Dante, ele repete isso aqui, ele assume isso aqui e ele repete isso aqui na comédia. O paraíso de Dante é formado de luz e doçura. Aqui ele vai repetir várias vezes. Eu não coloquei nenhum trecho aqui, mas ele tem várias repetições que ele fala que da luz e da doçura, luz e doçura. Então ele vai repetir bastante essa questão. Então agora só falando, como eu não falei nada eu só falei do Dante, falei da parte política, eu falei pouquíssimo da obra em si, né? Da outra vez eu não trouxe uma imagem, agora eu trago aqui só para ver como que Dante imaginava essa viagem que ele fez, né? Do inferno para o purgatório até o paraíso. Mais ou menos aqui eu peguei uma imagem que era livre de direitos autorais. Então, se depois vocês acharem uma imagem melhor, fiquem à vontade. Eu só peguei essa aí por causa disso. Eu comentei da outra vez que quando Lúcifer foi expulso do paraíso, ele foi jogado na terra com tanta força que ele fez um buraco na terra e produziu o inferno, esse funil, ou como o Dante fala, essa montanha invertida, onde em cima a gente tem o primeiro círculo do inferno, que tem mais pecadores, mas também são aqueles que cometeram pecados menos graves. No caso aqui são pecadores que cometeram pecados contra a luxúria, são luxuriosos, pecados contra a pureza. Até o centro que tem Lúcifer e os traidores, que são os piores pecadores para o Dante. Quando Lúcifer fez esse buraco na terra, que foi em Jerusalém, do outro lado da terra, porque como eu comentei lá na aula passada, a terra por Dante é um globo. Então essa história de que os medievais acreditavam que a terra é chata, uma bobagem. Então Lúcifer cai em Jerusalém, faz um buraco, vai até o centro da terra. Esse deslocamento de terra faz um calombo do outro lado da terra, uma parte antípoda a Jerusalém. Óbvio que o Dante acreditava literalmente nisso? Não.
Ou melhor, provavelmente não, mas coloca-se assim como um símbolo. Então, do outro lado se produz uma montanha, que é exatamente a montanha do purgatório. Aqui, mesmo caso, eu peguei a imagem livre de direitos autorais. Então, aqui a pessoa vai subindo a montanha, percebam que ela é espiralada. A pessoa vai subindo e vai se purificando. Ela tem um antipurgatório, onde ela tem que passar um tempo esperando. Depois ela tem uma licença para passar. Ela vai subindo, um anjo na entrada do purgatório, ele coloca lá 7 P's na testa da pessoa que vai pagar os pecados, né? Cada um representando um vício capital. E conforme a pessoa vai subindo os círculos, ela vai se purgando, vai limpando esses pecados. Até quando ela chega no topo, que tem o paraíso terrestre, ela está tão leve, que ela sobe aos céus. Por assim dizer, por estar tão leve, ela acaba subindo. E como que é o céu para o Dante? O paraíso, né? Aí no centro está a Terra. E vocês estão vendo que é um sistema solar. Exatamente o sistema solar segundo Ptolomeu. Então aqui nós temos no centro a Terra, depois a Lua, Mercúrio e assim os outros planetas. Então ele considera que isso aqui são os círculos do paraíso. Então, quanto mais alto, mais beata, mais santa a alma no círculo maior ela vai ficar. E até se aproximar mais, ela se aproxima mais de Deus. Então, só para não deixar passar assim, alguma coisa da obra, né, contar alguma historinha, né, para não ficar tão chato, vamos voltar agora para a obra. Eu escolhi aqui 2 cantos para comentar, um do inferno e um do paraíso. Então, no inferno, eu escolhi aqui o canto 5º. O canto lá o anterior, normalmente fala do limbo, antes disso. Então, a gente já comentou bastante, já também é bastante comentado. É o canto onde Virgílio mora. Então, a gente vai para o próximo, que é propriamente onde começa o inferno dos condenados, aqueles que pecaram. Então, logo no início ele tem que passar, o Dante tem toda a história lá que ele tem que passar pelo rio e o Caronte não quer levar ele e tudo, mas ele acaba passando, não se diz como, mas ele passa. Mas ele não passa pela barca de Caronte, porque pela barca de Caronte só podem passar os condenados. Como ele passa? Não sabe. Ele desmaia e acorda do outro lado. E do outro lado, ele vai encontrar o juiz do inferno. Quem que é o juiz do inferno? Minos, o rei Minos, aquele lá do Minotauro, vai ser esse juiz que vai julgar para onde vai a alma do condenado. Então ele coloca Minos como se fosse um diabo, um demônio lá, gigante. Alguns autores falam que o Dante aqui perdeu a noção de praticidade, porque o Minos, conforme a pessoa diz os pecados que ela tem, o Minos diabo, ele tem uma cauda gigante, ele pega e dá tantas voltas no corpo dele com a própria cauda, para dizer em que círculo a pessoa vai ser jogada ao inferno. Por exemplo, se ele dá uma volta com a cauda em volta dele, ele vai para o primeiro círculo do inferno. 2 voltas, ele vai para o segundo círculo do inferno, e assim vai. Mas, obviamente, não é que ele perdeu a noção de praticidade, é pouco prático, mas o Dante não quer fazer uma coisa bonita, é o inferno. No inferno tudo é feio. Ele tem que colocar uma coisa feia realmente. Então ele coloca o diabo fazendo essa malabarismo com a cauda aí para ser uma coisa realmente feia, digna do inferno. Então o Minos fala contra ele, fala: onde você pensa que está indo? Você acha que entrar, só porque entrar é fácil, você acha que sair é fácil também? Entra. Aí o Virgílio, o Dante já começa a tremer, ele não quer seguir, né?
E o Virgílio dá uma bronca no Minos e fala: você quer impedir nossa passagem? Nossa passagem foi decidida pelo alto. Você não pode, aqui você não tem direito nenhum, você não tem poder nenhum. E é interessante, alguns autores comentam, né, como lembra que o autor é o Dante, o personagem é o Dante, mas o autor é o Dante também. Então quem disse pela boca de Virgílio essas palavras pro Minos, dizendo que para ele ficar quieto, foi o Dante também. Mas ele se coloca como medroso, alguém que treme. Por quê? Porque, de novo, é o inferno, ele tem que tremer. Ele tem que ter medo do inferno para que a gente perceba que é uma coisa que tem que ter medo. Então, sem dúvida, é uma genialidade do Dante se colocar como personagem e se colocar reagindo dessa forma, tremendo com o inferno. Mas vamos lá. Então ele vai para o primeiro círculo, que é o círculo dos luxuriosos. Então lá ele encontra vários personagens famosos. Aqui eu coloquei Semíramis, Dido, Cleópatra, Helena, Aquiles, Paris, Tristão. São várias pessoas que pecaram contra a pureza. Aqui a Dido, eu não sei se vocês lembram, é a rainha de Cartago que encontrou Enéas, quando Enéas foi para Cartago. Então todos eles pecaram contra a pureza e por isso Dante coloca eles nesse primeiro círculo. Aqui o Paris também, e a própria Helena, né? Helena de Troia, estão aqui nesse círculo. Mas tem duas almas que Dante olha e chamam a atenção dele. Primeiro porque ele conhece a história delas, e segundo porque elas chamam a atenção porque elas estão juntas, elas estão uma grudada na outra, elas estão sempre unidas e não se separam. E o que é esse círculo? Eu não expliquei. Esse círculo, as almas são jogadas como folhas por um vento lá impetuoso, uma espécie de furacão que joga elas para um lado e para o outro. Elas não têm poder nenhum, elas são jogadas como folhas nesse vento, exatamente porque elas não se controlaram em vida e agora elas são agitadas como folhas ao vento. Então ele vê essas duas almas que estão juntas, sendo jogadas para lá e para cá nesse vento, nessa tempestade. Ele fala para o Virgílio: eu gostaria de falar com aquelas duas, com aqueles dois, né? Com aquelas duas almas. E Virgílio fala para ele: então chama elas, mas chama elas falando do amor delas. Então eu não lembro agora exatamente as palavras, mas o Dante chama elas falando do amor que uniu a elas, e elas se aproximam por causa das palavras bonitas do Dante, se aproximam dele e falam: se nós fôssemos amigos do Rei do Universo, nós rezaríamos por ti para que você tivesse paz. O que é um absurdo, né? As almas do inferno não sempre vão ter raiva de Deus, elas não agiriam assim nunca. Mas elas se apresentam como elas não dizem o nome delas. O Dante os reconhece. Ele sabe que são Francesca e Paulo. São duas personagens da vida real que ele conhece, que tiveram um fim trágico. Então ele pede ele conhece a história deles. O que acontece? A história deles é real. Eu não sei muitos detalhes, mas eu sei que a Francesca ela vai se casar. Se não me engano, ele era duque. Eu não me lembro agora, mas era lá da Itália, de Florença. E eles mandam. Ela vem numa caravana para ele. Ela está prometida. E quando chega a caravana do noivo, sai o Paulo, que é irmão do noivo. O noivo não vai apresentar ela. Então, quando a primeira pessoa que ela vê é o futuro cunhado dela, que é um rapaz jovem, forte. Então, ela, por assim dizer, a história insinua que ela se apaixona pelo cunhado. E depois o marido dela era corcunda, tinha problemas de saúde
Então, também tem essa questão, né? Mas ela se casa e ela passa muito tempo com o cunhado. Então, então Dante quer saber como eles pecaram, quer saber o que fizeram, o que levou eles ao inferno. Então ela começa a contar a história dela. Então ela diz que eles estavam lendo juntos, isentos de malícia, diz ela. E eles estão lendo juntos, estão lendo o quê? Estão lendo um livro de cavalaria. É exatamente a história uma das histórias do rei Arthur, que fala a história da Guinevere e do Lancelot. Então, na história, Guinevere e Lancelot estão lendo juntos, então estão muito próximos. Na história lá acontece, na história do rei Arthur, né? Acontece um adultério entre Guinevere e Lancelot. Mas nesse momento que eles estão juntos, passa um outro cavaleiro lá da corte do rei Arthur, que chama Galeoto, olha para os dois e vê a proximidade deles e fala para ele: por que você não beija ela logo? Para o Lancelot, né? Falando da Guinevere. Por que você não beija ela logo? E exatamente eles estão lendo esse trecho e fala que naquele momento eles pararam de ler e não leram mais naquele dia. E ela diz: Galeoto, o livro e seu autor, ou seja, agiu mal, induzindo eles ao adultério, o livro e o autor do livro. O Dante coloca isso, né, na boca da Francesca. Então, eles são pegos em adultério e o marido dela mata os dois ao mesmo tempo. Então, ela não conta, né? Ela não conta essa parte. Ela conta até aí, mas aí o Paulo, ele não fala nada, ele só começa a chorar desesperado. Então, nesse momento, o Dante fica tão cheio de piedade pelos dois que ele desmaia. Então, ele coloca lá: e cade como um corpo morto cade. É bonito, né, o verso, porque mostra a queda, parece algo duro que cai. E cade como um corpo morto cade. Essa repetição do cade dá essa impressão, né? Interessante. Mas de novo, é estranho, piedade por alguém que está no inferno. E aí quem comenta isso aqui é o Borges, que fala do outro personagem, que é Deus. Deus coloca eles no inferno e o Dante se coloca, de certa forma, contra Deus aqui. Porque tendo piedade dos dois que estão no inferno justamente por justiça, porque se eles estão lá é porque eles morreram em pecado, eles escolheram isso. Então Dante se coloca contra Deus nesse momento. E então ele desmaia, e aí esse canto acaba dessa forma. Então vamos agora falar de um canto do paraíso. Aqui tem todo o inferno pela frente, obviamente não vou falar da história. Tem todo o purgatório, a gente vai pular todo e vai lá eu falar de mais um canto do paraíso, só para falar, para passar uma partezinha da história. Vamos falar do canto 3 do paraíso. Então Dante vai passar por todo o inferno, vai passar pelo purgatório, vai subir. Uma coisa que eu queria falar aqui, né? Quando Dante ele chega no paraíso terrestre, que ele está livre dos pecados dele, porque ele também pagou os pecados dele subindo, o anjo colocou na testa dele os 7 pés, e conforme ia passando, cada porta era cuidada por um anjo, o anjo passava a asa e apagava um pé. Então, significando que ele tinha se purgado daquele pecado. Mas aqui eu não comento nada, leiam, vale a pena. Ele chega no paraíso terrestre já leve, então ele sobe aos céus. Virgílio não pode acompanhá-lo, o Virgílio fica na terra, e a partir desse momento quem vai guiar ele é Beatriz. Chega Beatriz
no paraíso terrestre e guia ele agora pelo céu. A gente vai direto agora para o terceiro canto, onde ele vai ter o primeiro círculo do paraíso. Então ele vai querer falar com as almas, mas dessa vez não é ele que chama, é uma alma que reconhece ele como uma pessoa lá da cidade dela, que quer falar com ele. É uma pessoa que o Dante conheceu, que é a Picarda Donati. Então ela se aproxima dele, começa a falar, o Dante não a reconhece, ela ri, e ela fala: é verdade que agora eu estou mais bela do que antigamente, porque eu estou no paraíso. Então ela está cheia de outras damas em volta dela, ela fala da história dela. Ela era uma moça que escolheu ser freira. Só fala do... Está errada essa inscrição, em sua vontade, em nossa parte. Em sua voluntate. Pode ser que eu tenha que colocar... Bom... depois eu corrijo. Vontade. Então, o primeiro círculo são as almas que menos santas, por assim dizer. Se dá para falar isso. De almas do paraíso, né? Mas que almas são essas? São aquelas que não cumpriram os votos que elas prometeram, mas não pecaram. Que é o caso exatamente da Picarda Donati. Ela escolheu ser freira, ou ela se colocou num convento, ela era de uma certa, ao que parece, uma certa nobreza. Os irmãos não aceitaram que ela se colocasse num convento, queriam que ela se casasse. A retiraram à força do convento e fizeram com que ela se casasse. Então ela se casou, teve filhos, teve uma vida normal, morreu e, segundo Dante, foi para o paraíso. Esse primeiro círculo. Então ela, como eu falei, ela mesma procura o Dante e conta a história dela e fala: eu sou a Picarda Donati. Ela se apresenta, né? E o Dante pergunta para ela: mas você não aspira a círculo mais alto? Você não fica frustrada de ter sido tirada dos seus votos e poder ir para círculos maiores e, por causa da violência dos outros, ficar nesse círculo menor? Então ela e as damas que estão em volta dela se entreolham e riem, como se o Dante tivesse falado uma bobagem. Realmente ele falou. Então ela começa a falar: isso não existe aqui, porque a caridade não permite que nós queremos uma coisa diferente do que Deus quer. Se Deus colocou aqui, se Deus nos colocou nesse círculo, a nossa felicidade é fazer a vontade de Deus. Então em sua vontade é nostra pace. A nossa paz está em cumprir a vontade de Deus. Eu acho que eu copiei, não sei se foi... Acho que é voluntate. Voluntate. Pode ser que... Sim. Pode ser. Eu toscano. Sua voluntate é nostra pace. Então, a vontade de Deus é a nossa paz. E ela fala uma frase depois, ela termina falando essa frase que é bem bonita: ogni dove in cielo è paradiso. Ao pé da letra qualquer onde no céu é paraíso, né? Qualquer lugar no céu é paraíso. Ou seja, não tem tristeza aqui, não tem o que sofrer, aqui todo lugar é paraíso. Então não tem como ser triste aqui. Então aqui ele essa parte que eu queria comentar, porque aqui apesar do Dante ter tanta coisa ruim, essa ideia é muito medieval e muito verdadeira, né? Tá certo. Eu tenho a impressão que eu copiei mesmo. Então, essa ideia é muito medieval, é muito teocêntrica. A vontade de Deus é a nossa felicidade. Se eu cumpro a vontade de Deus, essa é a minha felicidade.
É exatamente o passo depois, o que vem depois, o humanismo, é que diz o contrário. Fazer a minha vontade é que é a minha felicidade. E aí que o mundo sai dos eixos, quase que literalmente. Porque você tira Deus do centro, o eixo se perdeu, fica tudo excêntrico. E aqui eu não tenho mais anotações, mas eu preparei mais uma parte falando depois da questão do Dante. Porque a gente se pergunta, mas tem tanta coisa bonita, e ele fala dessa questão da luz e doçura que é tão bonito, e ele realmente não era católico. Então tem muita coisa que diz que não. Ele mesmo, nessas passagens, aquela da Medusa, por exemplo, que eu coloquei na aula passada, como que era? Mirate la doutrina que s'asconda. Agora eu não lembro o toscano. Vejam a doutrina que se esconde sotto o velame de deu versi strani, debaixo do véu dos versos estranhos. E tem aquela papessa tam, alepe. E a questão da Medusa, que petrifica, toda essa questão. Depois a Beatriz, que se corrompe com a doação de Constantino, representado pela águia. O livro do? Não li. Não li, não. Uhum. Sim. Sim, é interessante. Eu agradeço. Vai bem assim no detalhe, as coisas que ele diz e o que ele quer dizer com o que ele diz. Sim. E depois, lembrando do contexto do Dante, né? O Dante conheceu muitas pessoas lá que eram claramente heréticas. Ele era amigo de várias pessoas bem ruins. Ele mesmo coloca no inferno vários amigos dele. Um professor dele, que é o Brunetto Latini, ele coloca entre os sodomitas no inferno. Era professor dele, muito próximo dele, muito querido dele. Inclusive, lá no inferno, ele fala que oferece o Dante, a obra dele, né, que é o Tesoreto, é uma espécie de enciclopédia, que é a obra que ele fez. O Dante coloca, né, mas ele oferecendo esse Tesoreto para o Dante, esse tesouro, né, a obra literária desse Brunetto Latini. E outros, o Farinata, por exemplo, que foi condenado como herege, Cátaro, foi condenado como herege Cátaro, também próximo do Dante. Dante não tem como escapar. Dante coloca ele no círculo dos hereges no inferno, só que ele coloca ele como herege epicurista, ou seja, materialista. Os epicuristas diziam que só existe esse mundo, você morreu, acabou tudo, não tem outro mundo, então é bem materialista mesmo. E ele foi condenado por catarismo. Então, o Dante tinha vários amigos cátaros, tinha vários amigos franciscanos lá do lado dos espirituais, heréticos também condenados. É certeza que ele era cátaro, é certeza que ele era um espiritual franciscano? Certeza não é. Mas ele está tão nesse contexto, ele tinha tanto amigo ruim, e não só ruim, ele esconde os erros desses amigos. Por exemplo, o amigo dele que é condenado por catarismo, ele diz, não, ele foi condenado, ele realmente era herege, mas ele era materialista. Ele esconde o verdadeiro crime dele, que é estranho, é uma atitude estranha. Isso aí não pode ser uma brincadeira com o amigo, talvez não. Então, é estranho, mas você não tem provas, né? Pode ser muita coisa. Pode ser, eu não consigo dizer, então o Dante era cátaro. O Dante era espiritual por causa disso. Mas é estranho. Tem tanto amigo ruim assim. E depois tem a questão do Il Fiore, que é também bastante complicada. O Il Fiore é uma obra bastante ruim, bastante anticatólica, que os autores chegam à conclusão de que o autor é o Dante.
não propriamente ele é autor, mas ele seria o tradutor da obra original para o toscano, que a obra original é o Roman della Rose, que é traduzido para o toscano como Il Fiore, conta a mesma história, história recontada, mas é a mesma história. E se tem um certo consenso de que foi ele que escreveu, apesar de novo, não é certeza. Mas a obra é bem ruim. A obra ela já começa com um rapaz lá que tem a amada dele sequestrada, a Rosa. Ela é sequestrada, levada para um castelo de pedra e lá ela fica presa, escondida. Então para esse rapaz aparece o Deus de amor, Deus do amor, e fala: de você eu não quero nada, de você eu não quero muita coisa. Eu só quero que em meu nome você renuncie a Lucas e Mateus, Marcos e João. Então é uma apostasia clara, dita por uma pessoa que se diria católica. Então o romance é péssimo, né? E depois ele dá todo um passo a passo para a destruição da Igreja Católica. Obviamente o castelo de pedra, o Château de Pierre, em francês, não, o castelo de Pedro, é a Igreja Católica. E ele acusa de ter uma rosa escondida, uma doutrina escondida lá dentro. Então é difícil, não é fácil dizer que Dante é católico. Muitos até dizem que ele poderia ser até uma espécie de um papa cátaro, mas de novo, a gente não tem certeza, não tem prova de nada, mas também fica difícil defender ele como católico com o que ele escreveu. E acho que é isso. Alguma dúvida? Vamos rezar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Tomé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.